Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre cálculos na prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A gente vai abordar alguns assuntos aqui que são raio e diâmetro, volume de esfera, comparação de tamanhos e em seguida, para finalizar, a gente vai resolver uma questão, um exercício do nível 4 da prova, o nível do ensino médio. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para começarmos, vamos falar aqui um pouquinho sobre raio e diâmetro, tá? Raio e diâmetro são conceitos que fazem sentido quando a gente fala em esferas, tá? Ou círculos. O que acontece? Círculo é algo bidimensional. Então, você tem um centro aqui, que é o ponto bem no meio desse círculo. Se você conectar esse ponto a qualquer ponto do meu círculo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente o raio. Tá legal? Então, o raio é a medida que vai do centro até a bordinha ali do círculo, certo? Agora, isso aqui também vale tanto para figuras bidimensionais, que é o caso da circunferência do círculo, quanto para figuras tridimensionais. Então, quando a gente estiver falando de uma esfera, e só para você entender, esfera é como se fosse uma bola, tá? Isso também vai acontecer. Você tem um ponto central nessa esfera, e se você conectar esse ponto central a qualquer extremidade, a qualquer pontinha, você tem exatamente o raio. O diâmetro, qual que é a diferença? Ele vai de uma ponta até a outra, passando pelo centro. Então, se eu desenhar isso daqui, ó, que vai de uma ponta até a outra e passa pelo centro, eu vou ter o diâmetro, tá? Que eu vou chamar de D aqui. E só para você entender a questão de raio e diâmetro, o diâmetro é como se fosse um raiozinho aqui e outro raiozinho aqui, né? Eu estou chamando de R minúsculo, mas é a mesma coisa desse R maiúsculo. Então, o diâmetro que eu estou chamando de D é o dobro, 2 vezes o raio, tá legal? É importante ter isso em mente. E nisso a gente também pode pensar sobre o volume de uma esfera. Como assim? O volume de uma bola. Se a gente souber o raio, a gente consegue sim determinar qual que é o volume da esfera. E isso é importante para a prova da OBA, porque se você parar para pensar, planetas e estrelas, eles têm um formato aqui esférico, tá? Não é uma esfera perfeita, mas é um formato que se aproxima muito aí de uma esfera. E qual que é a fórmula para você calcular o volume de uma esfera? A fórmula é essa daqui, ó. O volume de uma esfera vai ser 4 terços, tá certo? Que multiplica π. Π é aquele valor que a gente já conhece, você já deve ter visto em algum lugar, vou até colocar aqui no cantinho, que o π, ele nada mais é do que aquele 3,14 e ninguém mais lembra o resto. Esse número aqui, que é um número irracional, né? Ele tem infinitas casas aqui que não se repetem, né? De dígitos que não se repetem, é um número irracional, é o mesmo π que vai usar aqui na fórmula do volume de uma esfera, tá legal? Então, é 4 terços de π que multiplica o raio, e atenção aqui, o raio ao cubo. Não é o diâmetro, lembra? É o raio. E outra coisa que vale a pena destacar aqui é que é falar a mesma coisa, mas é só para ressaltar que se o diâmetro é o dobro do raio, quer dizer que o raio, ele é o quê? Ele é metade do diâmetro, tá legal? Então essas duas relações aqui são válidas, beleza? E só falando um pouquinho sobre comparação de tamanhos, que é uma ideia bem simples, mas vale a pena a gente revisar um pouquinho aqui. O que acontece? Quando eu falo em comparação de tamanhos, eu estou querendo medir a diferença entre duas coisas, né? Entre dois tamanhos. Mas como que eu posso fazer isso? Por exemplo, imagina, eu vou sair um pouco aqui do contexto, tá? Então imagina que você tem um planeta, eu vou imaginar um planeta qualquer aqui, tá? Não precisa ser um planeta específico, tá? E o raio desse planeta é de 300 quilômetros, tá? Um planetinha minúsculo aí. Agora, imagina que eu tenho um outro planeta, e esse assim, bem maior, tá legal? E o raio desse planeta é 900 quilômetros, tá? Isso aqui em quilômetro, isso aqui em quilômetro. Se eu perguntar para você quantas vezes esse cara é maior do que esse planetinha, o que você vai responder? Você vai responder 3, né? 3. Por quê? Porque se você fizer a divisão do maior para o menor, e é aí que está a ideia, para você saber quantas vezes esse cara é maior, você vai fazer o tamanho do maior, que eu vou chamar aqui de mzão, e dividir pelo tamanho do menor, que eu vou chamar de mzinho. Essa diferença aqui indica para você
quantas vezes o objeto maior ele é maior em relação ao menor. Então, quantas vezes o objeto grande é maior do que o objeto pequeno, por assim dizer. Então, é quantas vezes maior, tá legal? Nesse caso aqui, eu posso usar tanto o raio quanto o diâmetro para comparar. Então, por exemplo, se eu tivesse um diâmetro aqui de 1.800 metros, né? Aqui eu ia ter um diâmetro de 600 metros. Eu falei quilômetros, tá? Mas o que importa aqui é o número. O que você ia fazer? Você ia fazer 1.800 dividido por 600. Isso ia dar 3, o que indica que esse objeto aqui é 3 vezes maior do que o objeto menor. Tá legal? Então, basicamente, é essas ideias que a gente vai ter que usar aqui para resolver o exercício do nível 3. Então, bora lá! Antares, Alpha Scorpii ou Alfa do Escorpião, é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião e uma das 20 estrelas mais brilhantes do céu. Ela tem um diâmetro de cerca de 900 vezes o diâmetro do Sol e é uma supergigante vermelha. Veja a ilustração ao lado comparando Antares e o Sol, quase em escala, pois o Sol está maior do que deveria estar. Então, olha só a diferença do tamanho entre o Sol e Antares. Item A. Se colocada na posição do Sol, Antares, por seu tamanho, envolveria até além da órbita de Marte. Considerando o diâmetro do Sol como sendo de 1.400.000 km e sabendo que uma unidade astronômica, UA, é igual a 150 milhões de quilômetros, calcule o diâmetro da estrela Antares em unidades astronômicas. E item B. Calcule quantas estrelas iguais ao Sol cabem dentro de Antares. Atenção! Evite contas desnecessárias. Faça uma única razão: volume de Antares dividido pelo volume do Sol. Pois bem, o exercício aqui que a gente vai resolver, ele está dividido em duas etapas, né? O item A pede basicamente que você calcule o diâmetro de Antares em unidades astronômicas. E o item B pede para a gente calcular quantos sóis, basicamente, cabem dentro de Antares, tá? São duas coisas diferentes aqui, mas a gente já vai entender. Bom, primeiro vamos resolver o item A, né? O que a questão falou pra gente, o que a gente sabe aí de antemão em relação ao item A? Que uma unidade astronômica, então um UA, que é a abreviação de unidade astronômica, vale 150 milhões de quilômetros, tá certo? Então, isso aqui é uma unidade astronômica. E a questão também falou pra gente que o diâmetro do Sol, ou seja, se eu desenhar o Sol aqui, ó, Sol, e eu fizer a distância dele de uma ponta até a outra, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1.400.000 quilômetros. Beleza. E a questão quer saber qual que é a dimensão, o diâmetro de Antares, né? Então, a medida de uma ponta até a outra em unidades astronômicas, tá? Qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou tentar facilitar um pouco as contas, porque tem muito zero aqui e a gente pode se complicar um pouco. Então, eu vou usar potências de 10 aqui, tá? Para ficar mais fácil de fazer as contas. Vamos lá entender. E uma última coisa, é claro, que a questão falou pra gente, que o diâmetro de Antares, da estrela Antares, então eu vou colocar aqui, o diâmetro de Antares é 900 vezes o diâmetro do nosso Sol. O nosso Sol é um verdadeiro nanico perto de outras estrelas, né? E o nosso planeta, o planeta Terra, é um nanico perto do Sol, então imagina. A questão falou então que o diâmetro de Antares é 900 vezes o diâmetro do Sol e a gente tem que saber qual que é esse diâmetro de Antares em unidades astronômicas. Bom, qual que é a ideia? É a gente pegar o diâmetro do Sol em unidades astronômicas, então a gente vai ter que converter de quilômetro para unidade astronômica e em seguida jogar aqui, ó. Se, por exemplo, o diâmetro do Sol é 0,5 unidades astronômicas, a gente coloca aqui 900 vezes 0,5 e encontraria 450 unidades astronômicas como a dimensão de Antares. Então, o primeiro passo aqui é a gente determinar qual que é o diâmetro do Sol, né, em unidades astronômicas. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma divisão, né? Eu vou pegar a distância aqui, o diâmetro do Sol em quilômetros, e vou dividir pelas unidades astronômicas, para ver quanto que isso vai dar. Porque pensa comigo, se o diâmetro do Sol fosse 150 milhões de quilômetros, você concorda que o diâmetro seria exatamente uma unidade astronômica? Se eu pegasse 150 milhões e dividisse por 150 milhões, ia dar uma unidade astronômica. Então é essa a ideia que a gente vai ter que usar aqui. Bom, só que tem muito zero aqui, né? Fica meio chato de resolver. Então o que eu vou tentar pensar? Bom, eu vou dizer aqui que o diâmetro do Sol vale
1,4 vezes 10 elevado ao quê? Ó, eu vou colocar potência de 10 aqui justamente para ficar mais fácil a nossa conta. Eu tenho uma vírgula imaginária aqui, né? Então eu vou fazer essa vírgula andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. O que quer dizer que isso aqui é 1,4 vezes 10 na 6. Tá legal? Isso aqui em quilômetros é o tamanho do Sol, é o diâmetro do Sol. E vou fazer agora a divisão aqui pelas unidades astronômicas, pelo tamanho em quilômetros de uma unidade astronômica. Como que eu vou fazer isso? Vou usar a mesma ideia aqui, então eu tenho uma vírgula imaginária, vou andar com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 na oitava, tá legal? Essa conta estranha aqui é exatamente o número de unidades astronômicas que é o diâmetro do Sol. Obviamente vai dar um valor bem pequenininho, bem menor que 1, porque a gente consegue perceber que o denominador é bem maior que o numerador, tá legal? E agora o que a gente faz? Para saber o diâmetro de Antares em unidades astronômicas, é só a gente pegar esse valor e multiplicar por 900. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Como que fica? O diâmetro de Antares em unidades astronômicas é 900 vezes o diâmetro... Cara, veio um mosquito aqui. Então, o diâmetro de Antares é 900 vezes o diâmetro do Sol. E o diâmetro do Sol em unidades astronômicas é esse cara aqui. Então é só a gente fazer essa conta. Aqui dá até para melhorar um pouquinho antes da gente continuar. Se eu tenho 10 na 6 aqui e eu tenho 10 oitava aqui, eu posso fazer uma simplificação, certo? Por quê? É como se eu tivesse, eu vou até colocar aqui, é como se eu tivesse esse 10 oitava como se fosse 10 na sexta vezes 10 ao quadrado, né? Quando eu tenho aqui potências de mesma base, eu somo os expoentes na multiplicação. Então, é como se eu tivesse isso. Então, eu poderia cortar o 10 elevado a 6 em cima com o 10 elevado a 6 embaixo. E o que ia sobrar para mim era 1,4 em cima apenas e 1,5 vezes 10 ao quadrado embaixo. Então, é pegar esse valor e colocar aqui. 1,4 dividido por 1,5 vezes 10 ao quadrado. Só que tem um detalhe, se você parar para pensar. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, certo? 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. E aqui eu tenho 900. Eu consigo simplificar esses valores. Vamos ver como que vai ficar. 900 dividido por 100 vai ficar como? Vai ficar 9, né? Então, é como se eu tivesse 9 aqui nessa conta. 900 dividido por 10 ao quadrado, né? E tem 1,4 em cima e 1,5 embaixo também. Então, isso aqui fica 9 vezes 1,4 dividido por 1,5, tá legal? Agora, como que eu posso pensar nisso aqui? Veja, 9 é como se fosse 9,0, né? Porque eu vou poder cortar com esse 1,5. É como se eu tivesse 9,0. 9,0 dividido por 1,5 dá quanto? 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Opa, quer dizer que essa divisão aqui é 6. Então, a nossa conta já ficou o quê? Já ficou 6 vezes 1,4. Tá legal? Agora, como que a gente faz essa conta aqui? É só a gente imaginar que fosse 6 vezes 14, certo? Porque daí fica mais fácil, né? Fica 60, 66, 72, 78, 84. Só que como é 1,4, a gente sabe que 6 vezes 1,4 vai ser um pouco mais que 6 e vai ser menos que 12, né? Então, quanto que fica isso aqui? Vai ficar exatamente 8,4, o quê? Unidades astronômicas. Veja que este valor aqui é exatamente a medida, o diâmetro da nossa querida estrela Antares em unidades astronômicas. Só lembrando, né, que uma unidade astronômica é sinônimo de 150 milhões de quilômetros. Então, o item A está resolvido. Para a gente resolver o item B, que pergunta quantas vezes Antares é maior que o Sol, né, o volume de Antares é maior que o volume do Sol, ou como a questão colocou, quantos sóis imaginários cabem dentro de Antares, o que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter que lembrar que o diâmetro de Antares é 900 vezes maior que o diâmetro do Sol e também vai ter que lembrar aqui a fórmula do volume de uma esfera, já que a gente pode aproximar aí tanto Antares quanto o Sol como um formato esférico, tá legal? A gente vai ter que calcular os volumes de Antares e do Sol, beleza? Então vamos lá. O volume de Antares vai ficar como? Vai ficar 4 terços, jogando aqui na fórmula, vezes π,
Veja que eu vou deixar π do jeito que estava antes, tá? Eu não vou colocar aqui 3,14, só vai atrapalhar as contas e depois a gente vai até conseguir sumir com ele, tá? Vezes o raio de Antares. Beleza. Agora lembrando aqui que o raio de Antares é o cubo, né? Mas pensa comigo, se eu sei que o diâmetro de Antares é 900 vezes o diâmetro do Sol, eu também consigo concluir que o raio de Antares vai ser 900 vezes o raio do Sol. Faz sentido? Afinal de contas, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu deixar aqui pela metade, o diâmetro transformar em raio, aqui também vai cair pela metade, e eu tenho essa relação aqui válida também, né? Que o raio de Antares é 900 vezes maior que o raio do Sol. Beleza. Agora vamos seguir aqui com o volume do Sol, que vai ser 4/3 também, afinal de contas é uma esfera, eu estou jogando na mesma fórmula, vezes π, certo? Vezes o raio do Sol ao cubo. Mas lembra, a questão quer saber quantas vezes o volume de Antares é maior que o volume do Sol, ou quantos sóis cabem dentro de Antares. E para isso, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser justamente a gente pegar o volume maior e dividir pelo volume menor, como a própria questão informou para a gente. Então, vamos lá ver como que vai ficar essa montagem aqui. 4/3 de π vezes o raio de Antares ao cubo, mas veja, o raio de Antares é a mesma coisa que 900 vezes o raio do Sol. Então, ao invés de colocar raio de Antares, eu vou colocar raio do Sol. E por que que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, porque aqui eu vou poder simplificar. Eu vou ter raio do Sol em cima nessa conta, quando eu for fazer, e vou ter raio do Sol embaixo. Então, fica mais fácil para a gente simplificar. Tá legal? Então, é sempre bom usar essa ideia quando você está fazendo conta. Você tentar substituir uma letra, um valor que você não sabe exatamente, por outro, tá? Para diminuir o número de letras com que você está trabalhando e daí conseguir simplificar, tá legal? Essa é uma ideia que vale bastante para uma série de questões e essa aqui não é exceção à regra. Então, o volume de Antares vai ser o quê? Vai ser o raio de Antares ao cubo. Só que o raio de Antares é o quê? É 900 raios do Sol, certo? Isso ao cubo. Eu vou dividir tudo isso aqui pelo volume do Sol, que é 4/3 vezes π vezes o quê? Vezes o raio do Sol ao cubo. Tranquilo? Olha que bacana o que a gente consegue fazer agora. 4/3 vezes π está multiplicando em cima, 4/3 vezes π está multiplicando embaixo. Olha só, eu vou cortar aqui também. Vou cortar π com π, lembra que eu falei que a gente ia sumir com esse valor π, e a nossa conta agora é isso daqui. Como que a gente faz para desenvolver isso agora? Lembra, quando eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente, o que eu faço? Eu faço uma distribuição do expoente. Então é como se eu tivesse 900 elevado ao cubo e como se eu tivesse raio do Sol elevado ao cubo, tá legal? Então é isso que eu vou fazer aqui. Então só passando para baixo, vai ficar o quê? Vai ficar 900 ao cubo, tá legal? 900 ao cubo, lembrando do que a gente tinha aqui, vezes raio do Sol ao cubo, tranquilo? Eu basicamente fiz isso aqui, eu coloquei o expoente tanto no 900 quanto no raio do Sol, porque é isso que tem que fazer quando a gente tem uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente, tranquilo? Então essa é a parte de cima que sobrou da nossa conta, e a parte de baixo era o quê? Era raio do Sol ao cubo, né? Então vamos colocar aqui raio do Sol ao cubo. Repara no seguinte, olha de novo o que a gente conseguiu fazer. Eu tenho o raio do Sol ao cubo no numerador e eu tenho o raio do Sol ao cubo no denominador. Adivinha o que eu vou fazer? Exatamente, vou cortar, vou simplificar, porque como a gente tem aqui só multiplicação e divisão, a gente consegue brincar com isso sem problema. E a nossa resposta é o quê? É 900 ao cubo, agora é só fazer essa conta aí. 900 ao cubo é o quê? É 900 vezes 900 vezes 900. Eu vou colocar aqui 900 vezes 900 vezes 900. Lembra que a gente teve uma ideia antes de colocar o 900 como 9 vezes 100 para simplificar ali com o 100 que estava dividindo? É uma ideia que a gente vai poder usar agora. Como assim? Veja, eu vou reescrever isso aqui, só que 900 vai ser 9 vezes 10 ao quadrado. Então, olha só o que eu vou fazer. 900 é o quê? É 9 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que 10 ao quadrado é 100. Então, 9 vezes 100, 900. Eu só estou escrevendo a mesma coisa de uma outra forma. Então, é 900 vezes 900 vezes 900, não é mesmo? Então, olha aqui, ó. 9 vezes 10 ao quadrado vezes 9 vezes 10 ao quadrado.
Veja que eu não estou fazendo nada demais aqui, eu estou só transformando um 900 nessa potência. Eu estou só transformando outro 900 nessa potência. E eu estou só transformando esse outro 900 nessa potência. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Por que isso? Porque agora eu consigo juntar. Olha só que legal. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, lembrando que como só tem multiplicação aqui, a gente faz na ordem que a gente quiser, vai ficar o quê? Soma os expoentes, certo? E mantém a base, porque a gente está multiplicando potências de mesma base. Então isso aqui é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que dá 10 na sexta. Então eu vou até colocar aqui embaixo, ó, 10 na sexta. Mas lembra que a gente também tem 9 vezes 9 vezes 9, né? Que é 9 ao cubo. Vamos pensar comigo. 9 vezes 9, pela tabuada lá, você vai lembrar que é 81. E quanto que fica 81 vezes 9? Vamos fazer essa conta aqui no cantinho, ó, não tem problema nenhum. 81 vezes 9. 9 vezes 1 fica 9, tá legal? E 9 vezes 8, se você lembrar lá da tabuada, é 72. Então dá 729. Então 9 vezes 9 vezes 9 é 729 vezes 10 na 6. Nossa, deu um número tão grande? Pois é, nossa, como ficou feio esse 9. Embora o diâmetro aqui seja só 900 vezes, o volume, a história é diferente, né? Porque lembra que no volume aqui, a gente tem o raio ao cubo. Então essa diferença aqui de 900 acaba ficando muito maior no volume, tá legal? Lembra que 10 na sexta eu posso colocar como se fossem 6 zeros. Como assim? Eu posso escrever como 729 e como eu tenho 10 elevado a 6 aqui, eu coloco 6 zeros depois. Tá legal? Veja, então Antares é nada mais, nada menos do que 729 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Beleza? Então aqui está a resposta do item B, né? 729 vezes 10 na 6 vezes, né? Então aqui temos a nossa resposta. Cabem 729 milhões de sóis dentro de uma única estrela Antares. Tá legal? A resposta você podia deixar tanto assim quanto por extenso, né? 729 milhões, não tem problema nenhum. O que importa é o valor que você chegou. Beleza? Então, resolvemos uma questão, falamos um pouquinho aqui sobre volume de esfera, falamos também sobre a comparação de tamanhos, no caso aqui, comparação de volumes, para saber quantas vezes o objeto grande, que no caso era Antares, é maior que o objeto pequeno, que no caso é o Sol, e a gente falou aí um pouquinho sobre diâmetro e raio, tanto numa circunferência, num círculo, né, quanto numa esfera tridimensional. Por esse vídeo é isso, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar o canal, dá um joinha se gostou, um abraço, bons estudos e até a próxima!